Olá! Você sabia que a solução para a sua ansiedade e para queimar calorias pode estar em um único passo de dança? Bem-vindos ao BW for Fit Talks. Eu sou Alexandre Bento e hoje vamos descobrir como a dança de salão pode influenciar positivamente nas nossas vidas. Para isso, convidamos o professor e coreógrafo Duda Lima. Tudo bem, professor? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast da BW Forfeit, tá? E agradecemos imensamente aí a sua participação. Eu que agradeço o convite aí para, de repente, estar inaugurando, vamos dizer assim, esse novo projeto, né? Bom, vamos lá. É, explica para nós como a dança de salão entrou na sua vida, professor. Uma pergunta interessante, já começa com uma pergunta bem interessante, né? Na realidade, é assim, a partir dos meus 14 anos, eu comecei a sair com os vizinhos que dançavam, mas danças livres, soltas, né? Era aquele soul, Sim, black, norte-americano, funk, né? e De dançava Zap, todo James mundo Brown. junto. Né? Dançava aquela coisa. E aí os meus vizinhos falavam assim, né? O Branquelo, né? Que eles eram todos afrodescendentes, falavam assim, Branquelo, você quer sair com a gente, você tem que começar a aprender a dançar. Só que depois, quando chegou aí no final da década de 80, chegando na década de 90, teve a explosão da lambada. E aí, o que a gente tinha era disco, que era uma coisa, dançava, mas não dançava abraçado, né? Então você tinha lá uma lacuna desde a década de 70, que tinha parado essa coisa, depois aí voltou basicamente novamente a junção dos pares, né? Dançando coladinho ali com a lambada, né? Ali no final da década de 80, chegando em 90. E aí, entrando na faculdade de educação física, que eu sou educador físico, eu comecei a ter um contato com a dança 2. Mas aí o que acontece é que, nesse período, eu percebi que a dança de salão era uma forma de eu estar em mais eventos, vamos dizer assim, né? Você aproveitar mais os eventos sociais, né? Ah, tinha o aniversário vamos ter o aniversário do Alexandre. Ah, vai ter um samba, vai ter um forró, vai ter não sei o que lá. Ah, então vamos lá, vamos dançar. E você acabava aproveitando muito mais os eventos, né? Como eu não sou uma pessoa que fico, como diz o pessoal no vocabulário aí popular, chapando um pouco, bebendo muito, então eu queria sair para dançar, para me divertir e tal. E aí a dança de salão, ela entrou assim nessa história de poxa, conhecer pessoas, de ir para uma festa e contemplar como um todo, né? Vou conhecer pessoas, vou dançar, vou comer, né? Então, foi assim que aconteceu esse processo. Maravilha. Para dançar, né, existe sempre um mito, né, popular que precisa de dom, precisa ter o parceiro certo. Como funciona isso para as pessoas que querem, né, procurar a dança como um caminho aí para a saúde? O que mais a gente escuta, não só eu escuto, mas como vários colegas, né, escuta é sempre assim: eu sou duro, eu não levo jeito. Você já nasceu assim, seus pais são baianos, você já tem o swing, você já tem. Eu falei, não. Como qualquer outra atividade, né? Eu sempre faço uma comparação com o dirigir, né? Você não dá uma chave na mão da pessoa e fala assim, ó, entra aí, engrena primeiro e sai. Não, você tem todo um processo, né? Então, assim, então a ideia é que as pessoas comecem a experimentar uma dança. Eu sempre falo que dançar é uma alfabetização também de movimentos, né? Como dirigir, você tá ensinando técnicas, vai ler, vai isso, aquilo. Então, a dança, a gente tem uma alfabetização de movimentos. É, e a partir daí você vai sendo, né, literalmente entendendo passo a passo ali. Agora, uma coisa que é fundamental, que eu sempre falo para as pessoas: você quer. Isso que é importante, né? Porque às vezes, fala, eu vou fazer porque meu marido quer. Não vai, não vai desenvolver como aquela pessoa que está lá por livre e espontânea vontade. A gente tem alguns fatores que né, permeiam esse processo, que é a timidez, né? Porque, por exemplo, ninguém se sente à vontade de fazer aquilo que não domina. Então aí Claro, gera aquela timidez.
eu chamo de incapacidade momentânea de fazer o negócio. Quando você começa a ver que as pessoas estão no mesmo nível que o seu, e que ninguém está ali para te julgar, ou para de repente te mostrar até que existe um outro mundo, daquela coisa da performance. Porque quando a gente vê, às vezes, uma apresentação, e às vezes as pessoas falam assim: ah, e aí, e esses programas de TV, esses campeonatos, né, motivam as pessoas? Depende, porque às vezes afasta um pouco, porque ali você vê a performance, né? E no baile, às vezes você vê a realidade, como ela é. Então, é o que eu falo. Existe uma diferença, né? Sim. Que as pessoas não conseguem entender, né? Muitas vezes. E aí você vai trazendo a pessoa para esse seu universo, de uma forma sem ser muito traumática, assim, vamos dizer, né? Porque, vamos supor, você nunca fez aula, aí você entra aí a pessoa fala assim, na escola: ah, eu quero fazer uma matrícula. Não, pode vir nessa turma aqui, você já pratica arte marcial, como você pratica arte marcial? Ah, você já tem habilidade, noção de direita e esquerda? Só que a sua habilidade é específica para uma modalidade. Aí te coloca Claro. numa turma que já está adiantada. E aí você fica perdido, quer dizer, então aquela incapacidade que você achava que era só momentânea, aí reforça. Você fala assim: poxa, peraí, eu não levo jeito mesmo. Todo mundo está indo e eu estou ficando. Então, é uma fase bem delicada, que a gente tem que tomar muito cuidado ao receber esse aluno. Entendi, entendi. E qual seria a relação da dança de salão com a saúde física? Olha, o que eu sempre digo para as pessoas é que é o seguinte: a gente, eu aprendi muito isso, escutei isso nos meus 4 anos de faculdade, mais na especialização, mais na minha pós, que a gente foi feito para se mexer, para se movimentar, né? Mas qual que é a vantagem que a gente tem da dança de salão? Não é porque ela já é um convite para você até, vamos dizer assim, praticar um pouco mais, né? Por exemplo, diferente de outras danças, né? Eu não danço para um espetáculo que vai acontecer daqui a 6 meses. Não, eu dancei. Ah, de repente tem uma festa no aniversário de um amigo, a gente vai praticar lá. Quer dizer, eu começo a ficar mais à vontade. Então, assim, eu começo a ter uma prática daquela atividade que, na realidade, eu ficava ali do meu trabalho para casa sentado, né? Hoje em dia, as pessoas estão caminhando menos. Você tem a tecnologia, né? Sim. E é maravilhosa. A gente está aqui numa plataforma legal, mas o que acontece aqui é o que eu falo: o que você fez com esse tempo que você ganhou, né? Então, assim, quanto à atividade física, eu acho muito importante a gente pensar também na história, o que você se propôs a fazer e curtir aquilo. Então, assim, Entendi. você vê senhores, senhoras, jovens, até crianças hoje nesse universo. O que a gente na realidade via, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu fazia estágio numa empresa que tinha um senhor que ele chegava na quinta-feira assim: ai, ontem foi maravilhoso, eu fui num bar de nostalgia, eu tem uns boleros. Aí você fala assim: nossa. Pensava assim: nossa, que boêmio, em plena semana. Só quem faz vai entender, né? Com O certeza. prazer da atividade física, né? Como tem gente que tem prazer em andar de bicicleta, correr, né? Então, assim, eu digo que é importante a gente se movimentar. Maravilha. Professor, vamos supor que eu queira iniciar uma atividade física hoje, tá? Então, nós temos diversas opções de tipos de aula, academias, mas quais seriam as principais diferenças, por exemplo, de eu escolher a dança de salão ao invés de ir para a academia ou fazer uma caminhada na praça? Eu sempre brinco que você não vai ficar caminhando numa festa. Você não vai ficar levantando um peso numa festa. Embora eu seja educador físico, eu falo que na dança a gente tem outras vantagens. Mas a dança, vamos pegar assim, a dança de salão, a dança social, ela não vai ser o que vai curar. Olha, você vai ficar com o peitoral definido, o tríceps, não é? Legal. Não, mas é uma atividade física. Agora, eu sempre digo que a gente tem que fazer o complementar.
né? Então, assim, você vai fazer a sua dança de salão? Legal, beleza, bacana. Ah, mas eu gosto de caminhar. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele faz 2 aulas por semana comigo, ele e a esposa, e ele é um ciclista que, brincando, anda 100 km assim, sorrindo. É um outro hobby que ele tem também. Então, eu não posso, de repente, chegar. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, porque a dança é a atividade completa. Como na faculdade, antes de entrar na faculdade, até eu escutava muito assim, né? E muitos médicos falavam assim: não, nadar como é que é? É o esporte completo, né? Mas assim, mas Vai completo salvar a sua vida, né? vai salvar a sua vida, né? Ou não, é mais uma atividade. Agora, o que a gente tem de vantagem é que a minha atividade eu posso usá-la em vários outros locais, né? Num aniversário, num casamento, numa formatura, num cruzeiro. Tem cruzeiro até específico hoje só de dança de salão. Então, assim, eu falo que o leque é grande. Agora, talvez até por ter um apelo, aquela coisa que, isso é gostoso, isso é bacana. Às vezes eu até falo para algumas pessoas, como até algumas que já queriam já até ir para um outro caminho, mais profissional, virar profissional, e eu falava assim, olha, então agora a partir daqui você tem que fazer um trabalho de base, talvez fazer um pilates, fazer uma musculação, fazer um cardio para você ganhar mais fôlego, porque aí o nível já é o outro. Então, assim, eu falo que a vantagem que a gente tem é que, assim, né? Eu tenho um professor de tango, né, em Rosário, e, aliás, uma professora lá, né? E ela falou assim: a vantagem de vocês no Brasil é que a dança de vocês já é um convite para dançar. Não precisa convencer. Tocou a música, vocês já estão já, como é que ela falou? Vocês já estão no tique-tique-pum ali, e aí você vai, né? Então, em relação à atividade, eu sempre falo para as pessoas: procure iniciar em algo que você acha que você vai colher um resultado legal para você, para depois você ir para uma outra. Por exemplo, não adianta eu falar assim, não, tem que fazer musculação porque o médico mandou, mas, poxa, você não poderia fazer, sei lá, você não gosta de nadar? Então vai fazer natação, né? Mas assim, então o leque é grande, né? E a gente nós temos várias opções de atividade. E eu sempre coloco que quando você começa a dançar, você não, as pessoas não vão abolir as outras, não, às vezes é Sim. complementar, né? Então, assim, não adianta eu falar assim, olha, o meu é melhor, né? Tem umas vantagens, né? Sim, sim. Mas você pode combinar, né, como você falou, né? A gente pode, por exemplo, eu posso associar a dança com a ginástica, com a musculação, com a caminhada, não importa, né? O equilíbrio está na quantidade de horas dedicado em cada uma delas, né, durante a sua semana. Mas legal, isso é um detalhe muito importante, né, que as pessoas precisam ter o conhecimento para poder, né, não ficar nessa dúvida na hora de escolher o que fazer, né? Em relação aos estilos de dança, o forró, o samba, zouk, né? Quais os benefícios que esses estilos trazem para quem dança a nível físico? Tá? Então, uma pessoa que dança, quais são as capacidades que ela desenvolve durante as suas aulas? Olha, no contexto geral, né, existem aqueles que são mais animados, que são mais clássicos. Você pega um bolero, você pega um tango, você pega um forró e um samba, tem uma outra conotação. Mas existe uma história muito legal que é o domínio do espaço, né? A história do controle motor. Essa coisa do domínio do espaço, porque quando a gente começa a dançar, eu tenho que negociar um espaço com o outro, né? Não é só o meu espaço, né? E, de fato, você vai trabalhar a postura, porque não vai dar para você dançar com outra pessoa sem estar em cena para outra pessoa, né? Entendi. Então a gente acaba, eu brinco que é um RPG às vezes light, né? Olha, dá para subir um pouco mais as suas costas, porque aí você fica visível para o outro. E lógico, aí a gente vai ter uma variação de faixa etária, nível de cada um, porque às vezes as pessoas falam assim: o samba ele exige mais do cardio
do que a salsa. Depende. Depende qual é o nível que você está, né? Se você é iniciante, se você é intermediário, se você é um avançado, se você é um profissional, né? Então, assim, então, aí a gente vai ter essas variações. Mas num Entendi. contexto, assim, geral de todos, a gente vai trabalhar um cardio moderado, né? A gente vai ter um controle da postura, nós vamos literalmente trabalhar essa coisa do domínio espacial, né? Eu fui dar uma aula uns dias aí num colégio e é muito engraçado, né? Porque a gente, quando era pequeno, a gente brincava de várias coisas na rua. E aí você tinha que ter habilidade para pular o muro, para pegar a bola que tinha caído do outro lado, que você estava brincando de taco, né? Sim. E aí você tinha que ter uma noção, uma coordenação motora para de repente pegar e jogar futebol. E hoje em dia eles não têm essa liberdade. A gente ficava na rua, né? Então você começava as férias, estava até gordinho, terminava as férias, você estava magrelo, né? Hoje é o inverno, né? Então você fica na rua. Aumentava o gasto Não, calórico, né? eu Aqueles tenho amigos, 30 dias, né? eu tenho amigos que eles tinha alguma mulher lá limpando a calçada com a mangueira ali, né? E ele bebia água ali daquela mangueira ali, porque se ele fosse em casa, a mãe não deixava sair de novo. Então a gente ficava o dia inteiro na atividade. Então, a história de cada dança, eu acho que é para reconectar você a essa história, né, de, poxa, vamos brincar. E isso que é e o brincar, ele tem essa coisa que o seu corpo se move, o seu corpo se alinha, o seu corpo se ajusta sem ser aquela coisa rígida, né? Eu falo rígida Entendi. porque eu passei, quando eu comecei a fazer aula, tecnicamente assim, porque você tinha aquela coisinha de olhar alguma coisa ali, no baile, aí você ia para um samba ali, você olhava isso, você ia na lambada aquilo tal, mas quando eu comecei a fazer aula, tecnicamente, aula mesmo, eu fui para uma escola dessa de salão, e os meus 3 primeiros meses, juro, sem medo nenhum de falar isso, meus 3 primeiros meses era uma aula por semana que eu fazia de tango, eu saía com dor de cabeça, de tão tenso que eu ficava. Que eu ficava assim, meu Deus, tem que ficar assim, tem que E ficar. agora, né? Como que eu vou fazer? Então, e não é isso, mas assim, a gente colhe bastante coisa. Isso a gente está falando sobre o aspecto físico, né? Você tem uma atividade Claro. física, você começa a ter um controle motor melhor, e agora tem outros aspectos que são os psicológicos que aí vão, né? É, agora vamos entrar um pouquinho Ah, nessa questão, na verdade, né? E para a saúde mental, pessoas que têm ansiedade, pessoas com depressão, né? Como que a dança pode ajudá-las, né? No contexto de tratamento mesmo, né? Como que elas podem, o que que a dança pode promover a essas pessoas para que elas possam viver melhor? que o que geralmente a gente está ali dançando, você está interagindo com outra pessoa, né? Então, o que eu digo, às vezes as pessoas elas convivem com muitas pessoas, às vezes até no ambiente de trabalho, mas elas são solitárias. Elas não se comunicam, não se abraçam, né? Se a gente for avaliar que em um abraço você produz a ocitocina, que é o hormônio da felicidade, da alegria, né? Imagine que você passar 3 minutos abraçado com uma pessoa, né? Então, quando a gente avalia que começa uma música, você começa a escutar aquilo, aquilo começa a tomar, né, um caminho que você fala, nossa, quanto tempo que eu não escuto essa música, ah, eu adoro essa música. Você já começa a entrar num outro patamar, ou seja, você começa a escutar a música, você já começa a relaxar um pouco mais, porque a gente é agredido sonoramente com muitos barulhos, é buzina, é isso, é aquilo, é máquina, dependendo até onde a pessoa trabalha, né? É um bate-bate daqui, arrasta coisa de lá. Então, e ali a gente traz a pessoa para uma coisa de, oh, vamos respirar. Você vai se conectar. Porque nós temos 3 elementos, né? Par ali, um com o outro, e o terceiro que vai ser a música.
Então, assim, então a gente já começa a trabalhar a nossa cabeça assim, poxa, eu tenho que estar atento com essa pessoa aqui, eu tenho que estar atento com principalmente quem está sendo o que vai conduzir ali a dança, com a velocidade, qual é o ritmo, né? Hoje eu estava dando, que eu também trabalho com personal de ginástica, eu estava dando personal, eu estou vendo uma pessoa assim, ó. Ela estava pedalando, aí de repente ela para de pedalar, aí ela volta de novo. Aí que eu falo, na dança eu tô ali com o outro, eu O tempo desacelero. todo, né? É para o outro, é para o outro e para a música. Então, assim, é uma atividade que não dá para ser assim, ó. Eu estou dançando com a pessoa, não, legal, hein? Legal aí esse forró, gostoso. E eu estou aqui, não, eu estou junto com a outra pessoa, né? E a tecnologia, eu falo que ela é maravilhosa, mas ela trouxe uma coisa que é tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Sim, Você mandava uma carta para o teu primo que mora no interior de São Paulo, você esperava 25 dias para ele te responder, aí ele te respondia, depois você demorava mais um tempo, e a gente tinha que curar a nossa ansiedade. Hoje não, né? A pessoa te manda um e-mail, quando manda um e-mail, ela te manda um WhatsApp na sequência. Ô, você viu o e-mail que eu te mandei? Então, assim, sim, sim. isso trouxe uma necessidade assim de vamos correr, vamos correr, vamos correr. E assim, nessa história do controle da ansiedade, a música ela tem uma métrica, né? Então eu não posso ir além, eu tenho que seguir aquela métrica ali. Então é um convite para calma. Vem aqui, Entendi. vem, vem que vai ser legal. Fora isso, ainda temos a questão que você já abordou, do contato físico, a comunicação não verbal, né? Porque ninguém fica, ó, vai para a esquerda, vai para a direita, né? As Sim, pessoas têm que se integrar, né? aquela coisa da Elas devem sinestesia, né? estar, né, juntas ali no momento, né? E, além disso, existe também a questão da comunidade da dança, né? Que eu acho que impacta demais para as pessoas que têm problema de solidão, estresse, dificuldade de interagir em público, né? Eu acho que essa comunidade também fortalece bastante os laços, né? E Eu falo, eu falo que é uma rede real. Porque tem gente que às vezes está em vários grupos, né? Tem gente que está lá no uhum. grupo disso, grupo daquilo, grupo não sei o que lá, mas não se encontra. E a gente tem motivo. Não se encontra. Ela Tem motivo. está lá, mas não está lá, né? Não está lá, né? Para assim, né? De vez em quando alguém faz aniversário no grupo, alguém, parabéns, legal, beleza, mas não sabe para comemorar. Não é? Então, assim, eu, graças à história da dança, eu tenho hoje amigos espalhados pelo mundo mesmo, sabe? Desde Portugal, Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia, Estados Unidos, enfim. Então, teve um caso lá em 2002 que uma colega lá de uma companhia estava vindo para o Brasil, ela é do Canadá, e ela estava com os amigos, né? E os amigos dela estavam tudo lá, contente porque ela estava aqui. E ela era de uma companhia de dança, de salsa. E, e ela mandou uma mensagem para um outro amigo que a gente dividia apartamento na época. E ela falou assim: me tira daqui, porque aqui tá um tédio, eu quero dançar. E aí a gente levou ela para vários lugares, várias baladas, tudo e tal. Então, assim, então você cria uma rede que eu falo que é uma rede real, né? E onde Sim, as pessoas se encontram. E eu acho que isso é importante, é se encontrar, né? Então, assim, você tem hoje eventos, como eu falei, navio temático com dança, você tem eventos em resorts aqui, que tem um evento voltado para dança de salão. E, então, assim, tem gente do mundo todo. Então, isso é importante para que a gente crie aquela coisa do valor do social, estar junto, né? legal, legal. Você teria uma história de algum aluno que conseguiu superar a ansiedade, superar a timidez através das suas aulas de dança? Olha, são Não vários, viu? precisa citar nomes, Não, só, não, são vários. só- Não, porque é engraçado, né? Porque é, tem, tem aquele aluno que chega assim, olha, eu tinha um aluno
Ele chegava assim, não, olha, eu tenho dois pés esquerdos, eu não consigo dançar direito, tudo tal, não sei o quê. E aí a gente sempre trabalhando com reforço positivo, né? Então, vamos lá, isso, tá legal, tá beleza, tá bacana. E às vezes eu pedia para algum casal, né? Algum aluno da turma com uma outra aluna lá, ó, mostra o passo aí, porque uma coisa é o professor fazer, o professor tem a obrigação de fazer, certo? Bonito. Claro, Agora, eu acho muito mais palpável, né? Você ver um amigo seu e falar, pô, se meu amigo consegue, eu também consigo, com né? Estava no certeza. mesmo nível. E aí, esse aluno, ó, vou começar a cobrar, hein? Começar a cobrar, que eu tô ficando famoso nessa turma. E era um cara que chegou, tudo assim, quietinho, gravatado. Passa-se um mês, a gravata já estava mais solta. No primeiro mês, a gravata estava lá, impecável até, parecia que, né? Pronto. E até no final, ia ter uma entrevista, alguma coisa. Aí, 2 meses, já não estava chegando mais com a gravata. Terceiro mês, já não tinha nem mais o blazer, a camisa já estava já de manga virada. E aí, galera, chegava falando, e aí, galera, né? Aí você fala, tá. E tem casos, né, Sim, de aluna que chegou, tinha se separado, aí começou ela tinha se separado fazia pouco tempo, e aí começou a fazer aula, depois de, sei lá, uns 10 meses fazendo aula, conheceu o atual marido. Hoje eles moram até fora do país, tudo e tal. Tem uma história que eu falo que não é só de. Porque assim, de timidez é comum, mas as pessoas vão soltando. Agora, de superação, assim, eu tenho um caso muito interessante, que era da Dona Terezinha, minha aluna querida, uma senhora de 91 anos. Ela começou a fazer aula comigo com 77, e com 91 ela foi diagnosticada com câncer e ela estava morando no interior, né? E quando ela voltava para São Paulo, ela falou assim: Duda, amanhã eu vou estar ferrada que eu tenho que fazer aquela porcaria da quimioterapia. Vamos dançar hoje? Vamos sair, vamos pro tango. Ela dançava tango, né? Muito bem, é, samba. Mas quando geralmente tinha uma prática de tango no domingo, ela falou assim: vamos dançar aquele tango. Vamos lá, vamos. E assim, você vê uma pessoa que estava com um problema, mas a dança trazia ela para um outro universo, né? Trazia ela para uma outra atmosfera. E que ali ela esquecia de tudo, né? com certeza. A pessoa se encontra, né? É um ambiente que traz prazer, alegria, né? Então acaba ajudando a esquecer um pouco daquela situação que ela está vivendo, né? No dia a dia, né? Que acaba trazendo um certo sofrimento, né? Mas pensando em iniciar as minhas aulas de dança, né? Eu, para começar, eu tenho que ter um par ou existe a possibilidade de eu iniciar na escola sozinho? Olha, eu sempre procurei colocar pessoas em uma turma onde eu tivesse um número em igualdade. Porque a dança social, a dança a dois, é a dois. Ah, mas você já teve já mulher dançando com mulher? Sim, elas vieram, né? Como teve uma época que um aluno meu, né, ele fazia aula com amiga, depois ele começou a fazer aula particular comigo, e ele falou assim, cansei de conduzir, eu quero fazer o outro lado. Ok, era a minha melhor dama. Mas, assim, assim, agora, o que eu não acho interessante, porque às vezes, eu sempre falo assim, eu tenho que pensar no outro, né? Eu quero me colocar no lugar do outro. Então, assim, você vai entrar numa escola para fazer uma aula de dança de salão. Aí você vai passar lá 3 músicas para dançar uma música. Então, o justo, né, é você ter um número equiparado ali para você fazer pares tal, e dançar, porque a dança de salão é isso, né? É dança social, Claro, é de par. Então, assim, teve já até escola que fazia assim, não, mas tudo bem, acho interessante vocês revezarem. Tudo bem, revezar, ok. Então, eu danço uma com a fulana, ele dança outra com a Beltrana. Depois a gente vai trocando com a turma. Tá até interessante para ver se o cavaleiro, o condutor, o cavaleiro, no caso, sei lá, está conduzindo mesmo, se o outro está claro, entendendo, claro. está viciado, ou às vezes vinham os casais, né? Mas assim, se é uma dança de par, não dá para de repente você ficar ali, ó. Eu dancei uma música na aula inteira
e fiquei lá porque tem um cavalheiro e tem 8 Sim, damas, sabe? Sempre assim. E nessa história é o que eu falo, sempre os cavaleiros sempre levaram vantagem, né? Porque sempre claro. sobrava dama, Mulheres. né? Então, para praticar, né? Houve uma época que eu falava assim, ah, eu não sei, eu tô sem carro hoje, meu carro quebrou. Tinha um, bicho, a gente passa na tua casa, a gente te pega. Você é coisa valiosa. Isso é bom, né? Então, o ideal é que, na realidade, aonde você for fazer aula, coloque assim, ó, um número equiparado, você entendeu? De pares ali. Pra que você colha o melhor resultado daquela prática, né? Para você não ficar parado, né? Com Ou parar. certeza. Uma outra questão, né? Para quem está iniciando, né, nas aulas de dança, aqueles que se consideram duros, né, que a gente acabou de falar, é, você sugere algum estilo específico para a pessoa que está começando? Eu recomendo nada. É, Recomendo nada. Essa parte, eu falo isso com os noivos, né? Porque às vezes os noivos chegam para mim e falam assim, né? E o noivo ele chega assustado, né? Porque ele lutava, jogava futebol, testosterona mil, e aí a noiva fez balé, fez jazz, não sei o quê, e ela resolve falar assim: não, porque eu quero dançar. E aí ela mostra o filme do Dirty Dancing. E aí ele chega assim, ó, roendo as unhas, né? Tanto que eu nunca falo. Olha, a coreografia dura tanto tempo, custa tanto. Eu sempre tenho um bate-papo com eles. E para quê? Para que a pessoa faça um exercício assim. Sempre vai ter algum estilo que você se identifique mais. claro. Ah, eu escuto, sei lá, eu vou dar um exemplo, uma menina que trabalhou comigo depois, inclusive ela foi minha secretária. Ela chegou lá, toda bonitinha, assim, 18 aninhos. Ai, eu queria fazer aula de tango. Eu, oi? Tango? Aí eu perguntei, você escuta tango? Ela, sim. Ó, Eu, tá bom, beleza. Sério, sério. Aí uma outra menina também, com 19 anos. Oi, tudo bem? Queria fazer aula de tango. Eu curioso, por que tango? Ah, porque minha avó é do Chile, minha família é do Chile. Minha avó era dançarina de tango, então eu cresci ouvindo tango. Então, isso daí já tem um caminho para seguir. Não importa se você vai fazer um forró, um zouk, uma salsa, né? Eu sempre falo para as pessoas: venha fazer uma aula, experimente, e aí você fala assim: nossa, isso aqui eu achei mais interessante. Porque a gente tinha aqui um bom tempo, eu tenho escola que ainda pratica, ainda não critico, mas assim, um pacote de dança de salão. Que aí tinha lá um rock, um swing, o bolero e o samba de gafieira. Eu comecei a mudar isso, eu colocava o forró. Por quê? Porque, meu, você ia nos bares, o que mais dançava na hora que não tinha samba, forró. nem bolero, era o forró. Eu falei, meu, por que não tem forró? Aí eu colocava o forró e a galera curtia. Mas tem gente que, por exemplo, tem aluna minha que não suporta, né? Na hora de determinada música, ele vai pro bar, a outra vai pro banheiro, vai retocar maquiagem, porque ela não gosta. Então, Sim. assim, então é o que eu falo para as pessoas, experimenta. Eu falo, não, esse aqui eu gostei. Nossa, eu achava que isso aqui era mais difícil. Não. Então, assim, todos eles você vai ter que trabalhar o quê? Uma base, não é? Agora, se você não gosta de ouvir determinada música, não é? Eu tenho uma aluna que ela fala assim, olha, eu gosto de dançar, mas eu não suporto ouvir sertanejo. Ela vai fazer uma aula legal? Seria interessante para ela? É bem Não, difícil. difícil. Então, assim, então eu falo assim, o que que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto, escuto de tudo. Ah, então você escuta de tudo? Então você não tem nenhuma restrição, né? Ah, então vamos experimentando. Aí você fala assim, nossa, é esse daqui. Então vamos seguir nesse, né? Porque senão a gente fica impondo para a pessoa fala, nossa, aí não gosto disso, né? Então acho que a gente tem que dar o poder da escolha, né? Legal. Eu brinco e falo que é o seguinte, tem uma história que é a seguinte, qual que é o prato mais assim brasileiro, né? O arroz e o feijão. Mas nada proíbe você de comer só o arroz ou comer só o Sim. feijão, não é verdade? E tem muita gente que faz. Uma dica, né, de ouro para as pessoas que querem iniciar a dança de salão e ou tem vergonha, ou é tímido,
ou acha que precisa de um parceiro? Como ela deve proceder para dar esse pontapé inicial? Porque depois a gente sabe que ela vai se desenvolver aí naturalmente, né, durante o decorrer das aulas, da prática, né, dos próprios bailes que ela irá participar. Olha, eu falo que é o seguinte, é não ligar para a opinião alheia. Esse é o principal. Porque se você ficar pensando assim, ai, mas isso não é para mim, eu sou velho, ai, porque eu sou nova, ai, porque. Não, não ligar. Sim, Experimentar, se permitir, né? Então, assim, então as pessoas elas ficam muito assim, ai, e se isso tá em moda, isso é legal, então eu vou fazer também. Não, a história é assim, é você, vai, permita-se ter essa experiência. E voltando só, uma história que aconteceu muito engraçado, tinha um rapaz, ele me conheceu, começou a fazer, fez umas aulas, aí depois por motivo de trabalho não fazia mais, aí ele levou uma possível namorada. Ele deu de presente uma aula para ela com ele. Casaram, estão ó, com filhos. Ela falou assim, ó, ele me surpreendeu. Ele permitiu que eu experimentasse algo que eu não tinha. Ela nunca tinha experimentado dança, assim. Então ela falou assim, ele me mostrou uma atitude assim tão, vamos dizer assim, tão, como se diz, assim, ela falou de uma forma tão intensa e ao mesmo carinhosa, assim, né? Que ela falou assim, nossa, eu amei ele ali. Ela falou assim, não, eu quero ele como meu namorado. E não tinham nada ainda, hein? Eles eram só colegas. Então, o que eu digo, as pessoas têm que se permitir. Vamos lá, a vida é sua. Eu tenho uma impressão digital, você tem outra. E aí? claro. Ok, pronto. Então, é independente do que você de repente for procurar em termos de dança, vá, se jogue, bora, arrisque. Maravilha. Professor, foi uma honra e um grande prazer ter esse bate-papo com você, esclarecedor, né? Acredito que você com certeza irá tocar muitas pessoas com as suas palavras, né? Principalmente aquelas que ainda tinham alguma dúvida em relação à dança e que irão, a partir desse momento, se permitir, né? Porque acho que a palavra correta é essa, né? Se permitir a experimentar, né? Sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de bloqueio, né? E com isso crescer tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Que hoje é o que mais estamos sofrendo, né? Além da questão física, a saúde mental. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Espero ter ajudado e até um próximo encontro em breve.